ensinamento espiritual é passado por símbolos, alegorias ou parábolas. E assim é a história da Virgem que dá à luz, que surgiu milhares de anos antes dos dias do Mestre. Na literatura espiritual do mundo, há 7 líderes espirituais, os quais se acredita terem nascido de uma virgem. Jesus não foi o primeiro, ele é o 7º e o último. Antes dele houve 6 outros, um dos quais foi Gautama, o Buda. Aqueles familiarizados com a história do nascimento de Gautama lembrar-se-ão que quando seu pai desposou uma virgem, ele reconheceu que sua virgindade era de uma tal natureza que ela traria ao mundo um Salvador. E ele sabia que ela não sabia. O céu iluminou-se, o sol, a lua e as estrelas tremeram, e uma música celestial ouviu-se no ar. Ela concebeu no devido tempo e trouxe ao mundo Gautama, que mais tarde seria conhecido como o Buda. Por ocasião de seu nascimento, os homens sagrados da Índia foram ao palácio para ver o bebê, e um velho sábio vidente efetivou seu reconhecimento, proclamando: "Eu vivi somente para esta hora, para que eu pudesse ver e reconhecer esta criança." Tudo isso repetiu-se centenas de anos mais tarde, o evento da Virgem dando nascimento a Jesus. Os homens santos que viajaram para Belém para lhe render homenagem e os homens sábios que o reconheceram. Todos os maiores ensinamentos religiosos foram fundados sobre a ideia da Virgem dando à luz. E embora o que se falasse era da fundação do ensinamento nascendo a partir de uma virgem, eventualmente isso tornou-se identificado como o revelador original nascido da Virgem. Mas isso deve ser entendido como sendo fundamentalmente simbólico. O Cristo vem sempre nascido de uma virgem, porque ele não vem a nós por processo humano físico. É a graça de Deus entrando em nossa consciência, e quando isso acontece, ela entra como um bebê, tão pequenino que nós quase tememos reconhecer que tivemos uma experiência espiritual, com medo de nos decepcionarmos por ter sido tão fugaz que não poderíamos estar certos de não estarmos nos enganando a nós mesmos ao lembrarmos disso. Costuma ser uma experiência tão gentil que nem podemos estar certos de que realmente ocorreu. Mas ainda assim, conforme ponderamos, continuamos a pensar e meditar esse bebê que foi concebido em nós. Desenvolve-se e faz-nos conscientes de sua presença, mas sempre de tal modo que ainda não temos certeza. E certamente, porque ainda não nos fortalecemos nisso. Então, vem o nascimento. Quando o nascimento acontece, traz com ele efeitos muito visíveis e tangíveis, que fazem com que saibamos, sem sombra de dúvida, que o Cristo nos tocou. Então, o mundo tenta matá-lo, porque o mundo não quer que tenhamos coisa tão gloriosa. É por isso, começa imediatamente a dizer-nos quão errados nós estamos e como estamos nos iludindo. Mesmo assim, quando Cristo nasce em nós, ele transforma toda a natureza da nossa vida, muda toda a natureza do nosso caráter, da nossa experiência mortal. Nunca mais seremos chamados a viver a nossa própria vida. Mas agora, se formos sábios, ao invés de falarmos disso aos outros, mostrar ou tentar provar a outros, nós o manteremos no Egito, o lugar da escuridão, e lá o manteremos escondido, deixando que o Cristo em nossa experiência seja revelado apenas pelos seus efeitos em nossa vida. Por que anunciar isso ou tentar convencer alguém? É o mesmo que tentar convencer um cego do que é o brilho do sol. Como podemos explicar alguma coisa para pessoas que de forma alguma receberam? Elas não estão vivendo nesse nível de consciência. Como podemos dizer a pessoas que não alcançaram uma consciência capaz de reconhecer o Cristo que elas deveriam viver pela graça, sem preocupações, medo, acidentes, morte ou miséria? Então, com nossa sabedoria, levamos o bebê para o Egito.
Escondemos e não falamos dele a ninguém, e deixamos os outros verem somente seus efeitos, enquanto nós nos fortalecemos nele até chegarmos num nível de convicção pelo qual, se necessário, por ele poderíamos ser presos, atirados na cova dos leões ou sermos crucificados por isso. Quando este Cristo assume o controle sobre nossa experiência e começa a produzir frutos para nós, o mundo, que não entende e não pode acreditar, fará o melhor que puder para tirá-lo de nós, ou, se não conseguir esse intento, tentará nos destruir. Mas se estamos firmes, se chegamos à convicção de que não há poder que possa derrubar o Cristo, de que não há poder sobre a terra que possa desfazer a obra de Deus, não mais recorremos a meios humanos. Temos então um pleno e completo Cristo, e ele torna-se nosso caminho. A experiência do Cristo pode chegar, como chegou a algumas pessoas, sem nenhuma razão humana aparente, como um presente de Deus. Ela chegou a alguns sem que eles soubessem o porquê, sem que merecessem ou tivessem algum valor para isso. Em tais casos, no entanto, eles foram preparados para isso numa experiência prévia. Suas consciências foram preparadas e, indubitavelmente, voltaram a esta experiência humana para o propósito de alcançarem sua cristandade, para estarem espiritualmente equipados para desempenhar algum trabalho específico no mundo. Esses presentes de Deus nunca são dados ao indivíduo como recompensa por algo, ou para seu prazer pessoal ou lucro. Eles jamais devem glorificar o indivíduo ou definir alguém. Eis porque Jesus Cristo sempre recusou honrarias por toda a sua vida. Ele sempre negou qualquer coisa no sentido de mensagens ou presentes pessoais. Ele deixou de lado o seu ser humano. Seu trabalho sempre foi glorificar Deus, que o enviou como sua expressão. Tanto é assim que, quando Deus dá um presente, ele destina-se ao propósito de Deus na terra. Conforme seguimos as vidas de todos aqueles que foram ordenados por Deus e receberam revelação, guiando-os a fundar novos ensinamentos religiosos, nós descobrimos que humildade é sua mais importante qualidade, mas não um falso senso de humildade, que veste a si mesma de um ar pretensamente santificado, mas um senso real de humildade que vem de um absoluto conhecimento de que qualquer coisa que aconteça por intermédio deles não é por seu próprio fazer. É um impulso vindo de uma fonte infinita, e não vem para que o individual alcance fama ou junte fortuna, mas vem para que o individual, esquecendo de si mesmo, dê curso a qualquer missão que venha com um presente espiritual que lhe foi dado. Não há experiência de Cristo para ninguém que esteja vivendo no plano humano. Deve haver uma purificação da consciência, um batismo do Espírito, a descida do Espírito Santo, pela qual o julgamento humano, a crítica e a condenação se acabam, e nos tornamos puros demais para contemplar a iniquidade. Mesmo quando sabemos do mal, estamos interiormente orando: Pai, perdoai-nos, porque nós entendemos que todo mal é impessoal e tem seu fundamento na crença impersonal em dois poderes. O estado de consciência que não aceita dois poderes é uma consciência que pode receber o Cristo, porque é um estado puro e virgem da consciência. Ele não conhece dor ou prazer, conhece apenas Deus, somente iluminação espiritual e alegria espiritual. Não tem boa saúde ou má saúde, é um estado do divino ser. Quando não mais somos uma casa dividida contra nós mesmos, quando não mais somos uma consciência dividida, nós somos puros e o Cristo encontra entrada em nós. O Cristo sempre vem para nós com o nome Eu. Eu estou contigo. Eu nunca te deixarei. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Eu vou na frente e te preparo nações. Ele sempre nos fala do centro de nosso ser com a palavra Eu.
Mas ele só pode vir quando nós podemos perceber que todo homem tem a mesma consciência virgem e espiritual que nós temos. Somente, talvez, ele ainda não saiba disso. O nascimento do Cristo é o advento da graça divina na consciência humana. Isso não pode ser explicado. É uma experiência virgem que toma lugar dentro de nós, sem nenhum acompanhamento material. Com essa experiência, um novo patamar é atingido, e de suas alturas pode-se vislumbrar um novo horizonte, acenando para seguirmos adiante e adiante.